Com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada for um dia ultrajada, lutaremos sem temor. Ha! Bom dia! Aqui esse sargento adjunto da Reserva de Intendência do Exército Brasileiro, e hoje é o dia 31 de março, um dia importante para a nossa nação, e por isso nós estamos aqui cantando e comemorando. O que acontece dia 31 de março? O que você comemora? A independência do Brasil. A independência. Ué, não foi 7 de setembro a independência? Foi sim. Só que no dia 31 de março o nosso país se viu livre do que seria hoje uma super Cuba, uma grande Cuba. 1964, dia 31 de março, a sociedade brasileira pediu socorro e o Congresso Nacional chamou as Forças Armadas e foram lá e salvaram a nossa democracia, que estava sendo ameaçada por regimes totalitários. E você sabe disso, né? Então, seja bem-vindo aí. Hoje, dia 31 de março, a gente abriu esse vídeo exclusivamente para falar sobre a ordem do dia que foi decretada, foi publicada ontem pelo nosso glorioso general Braga Neto, né? Nosso comandante, ministro da Defesa, tá? Até hoje, porque ele já se decidiu e hoje será passado o comando lá em Brasília, se nesse momento, agora quase meio-dia, se já não, agora são 11h53, se ainda não passou o comando, né? Vai passar o comando. Mas eu quero falar hoje sobre a ordem do dia. Você sabe que as Forças Armadas, você nacionalista, patriota, você que é reservista, que é militar, sabe que nas datas importantes sempre é publicada a ordem do dia, né? Então a ordem do dia, pelo Ministério da Defesa ou pelo Exército mesmo, né? Dependendo da data. Então, para essa data, saiu a ordem do dia, nosso ministro Braga Neto, e eu vou ler e comentar ela para vocês aqui, para que você entenda o que está acontecendo. Nesse dia hoje, um dia que se comemora a liberdade e democracia, é um dia que eu até nem quero falar muito, né? Apesar de nós termos o direito à livre manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, no artigo 5º, inciso 4º, né? E todos podem reunir, no inciso 16º, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente, tá? Então, se você quiser ir lá hoje, lá na praça da tua cidade, erguer a bandeira e comemorar, você está liberado, você não precisa pedir autorização, né? Só avisar a autoridade competente. E no inciso 17º, é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar, tá? Então, não somos guerrilheiros, né? Somos reservistas do Exército Brasileiro, graças a Deus. A gente foi lá e passou o nosso tempo e aprendeu boas lições de ética, de justiça, de moral. Vamos lá, então, Brasília, Distrito Federal, dia 30 de 3 de 2022. O movimento de 31 de março de 1964 é um marco histórico da evolução política brasileira, pois refletiu os anseios e as aspirações da população da época. O Exército foi lá e estacionou os blindados na frente do... Hoje vamos falar sobre isso, porque na escola a gente aprende o golpe militar e passa a vida toda o golpe, a ditadura, o golpe, a ditadura. Vai estar aqui nesse documento aqui um pouquinho da história que você também pode pesquisar e sinceramente vai descobrir, né? Que golpe militar foi isso? O Exército de repente assumiu o Palácio, assumiu o Congresso Nacional, tomou conta das prefeituras, derrubou o presidente, foi isso que o Exército fez? Não, e tá aqui, ó. Foi o marco da evolução política brasileira, pois refletiu os anseios e as aspirações da população da época. Da população da época. Nosso país é jovem, né? De 1500, né? Ele é a república desde o quê? Desde 1800 e alguma coisa, então faz pouco, né? Analisar e compreender um fato ocorrido há mais de meio século, com isenção e honestidade de propósito, requer aprofundamento sobre o que a sociedade vivenciava naquele momento. A história não pode ser reescrita em mero ato de revisionismo, sem a devida contextualização. Não podemos falar sem entender o que acontecia na época. O que acontecia? A democracia estava sendo ameaçada, tinha parlamentares presos, igual hoje, 31 de março, né? Hoje tem um parlamentar com tornozeleira eletrônica num ato ilegal lá,
Mas não vamos falar nisso, porque senão a nossa... Se o parlamentar pegou 8 meses numa cadeia e agora é obrigado a utilizar uma tornozeleira eletrônica, deputado federal, imagina a gente pequenininho aqui no cantinho do montão. Não vamos falar sobre esse tema, tá? Vamos falar sobre isso aqui, sobre a ordem do dia, tá? Nesse ato em que celebramos o bicentenário da independência com o lema, esse ano, 200 anos da independência do Brasil. Do 7 de setembro, né? Não foi 1822? Então estamos em 2022. O lema é soberania é liberdade. Soberania é liberdade. Como que você vai ver num país soberano se você não tem liberdade? Não tem liberdade para se expressar, tem que tapar a sua boca, não tem liberdade para sair de casa, não tem liberdade para abrir o seu comércio. Soberania é liberdade. Você não vive num país soberano se você não tem liberdade, certo? Somos convidados a recordar feitos e eventos importantes do processo de formação e emancipação política do Brasil. O nosso Brasil é uma soberania, é uma democracia viva. Como eu disse, acontecem coisas todos os dias, igual hoje cedo teve coisa lá no Congresso Nacional, que levou à afirmação da nossa soberania e à confirmação das nossas fronteiras. Quem que você acha que estabeleceu as fronteiras? Foram os políticos brasileiros ou foi alguém que foi lá estabelecer? Assim como a posterior adoção do modelo republicano que consolidou a nacionalidade brasileira. Somos uma república, né? Tá? Tudo isso custou caro, custou o sangue de alguém. O século XX, que se passou, foi marcado pelo avanço das ideologias totalitárias. É ou não é? Nós não estamos vendo algo acontecendo lá, a Ucrânia, a Rússia lá, como que é o sistema chinês hoje, né? Então, ideologias que passaram a constituir ameaças à democracia e à liberdade. Você tem liberdade para utilizar a internet, por exemplo, livremente se você morar em Cuba ou na Venezuela? A democracia e a liberdade. E a liberdade que no nosso Brasil foi tolhida várias vezes. Hoje foi um deputado, ontem foi uma senhora na praia, enfim, depois é um comerciante. A população brasileira rechaçou os ideais democráticos da intentona comunista em 1935. Morreu gente dentro da própria força por causa deste regime tal de comunismo, né? Intentona comunista em 35. E as forças nazifascistas, nazismo, fascismo, que hoje em dia o pessoal usa na rua sem nem saber, as forças nazifascistas foram vencidas na Segunda Guerra Mundial em 45. A relevante participação e o sacrifício de vidas de marinheiros, de soldados, de aviadores brasileiros nos campos de batalha no Atlântico, antes de chegar e lá na Europa. Eu sou de uma cidadezinha assim puramente italiana, né? Mariópolis. Como Mariupol, né? Mariupol lá na Ucrânia, a tradução exata para o português seria Mariópolis. Então a minha cidade é comparada àquela. Só que aqui tem 3.500 habitantes na cidade, né? Mais um tanto desse no interior, e lá tem quase 500 mil, né? Então é uma diferença de cidade. Então as forças nazis, então os italianos aqui, eles sabem, tem senhores aqui que eles sabem, né, que é o Monte Castelo, sabem, né, que foi a tomada, sabem a história, sabem quem foi Mussolini, sabem o que é o fascismo, né? E não é o que essa juventude aprende na escola hoje, nesse sistema que aí está, né? Então foram vencidos na Segunda Guerra Mundial e foi com sacrifício de vida da gente. Então o Brasil, o nosso exército, a nossa força armada saiu daqui do Brasil para lutar contra ditaduras fora. Então o nosso exército ele é um exército de democracia. Nós mesmos e vários amigos meus intervencionistas estivemos no Brasil no ano passado pedindo uma intervenção e o exército não fez. Tinha 3 milhões de pessoas que estavam lá para apoiar se aparecessem os blindados e tomassem conta. Mas o exército não fez. Não fez por quê? Porque o exército é democrático. Ele só vai fazer se o negócio pegar fogo mesmo, que está pegando, né? Ou se o Congresso Nacional pedir, ou o presidente, ou alguém solicitar o artigo 142, né? Que o presidente também pode pedir, né? Tá? Ao final da guerra, a bipolarização global, ao final da Segunda Guerra Mundial, o que deu? 2 lados, que fez emergir a Guerra Fria. Afetou todas as regiões do globo e que trouxe ao Brasil um cenário de incertezas com grave instabilidade política, econômica e social, comprometendo a paz nacional. Certo ou errado? Não foi um período em que teve guerrilha, que teve Val Palmares, que teve Colina, que teve
Esse povo. Não teve um povo que foi preso nesse período militar, um povo que fazia terrorismo, que assaltava carga, que assaltava banco, que assaltava carro forte, que assaltava quartel, que matou militar? Esse mesmo povo depois chegou a ser secretário, ministro, presidente da República, né? Mulher aí que participou de todos esses movimentos que está dizendo aqui, ó, que comprometiam a paz nacional. Diziam que lutavam por uma... Não era pela liberdade, pela democracia, lutava pela ditadura do proletariado, que era isso que o Brasil tinha levado o seu exército para lutar fora daqui. O gramscismo, o fascismo, né? O marxismo, tá bem? Tudo isso pode ser, aqui, continuando, em março de 1964, as famílias, as igrejas... Então, estava assim o estado do nosso país, só que em março, as famílias, as igrejas, os empresários, os políticos, a imprensa, até a Rede Globo da época. O presidente Bolsonaro falou, quando ele foi participar, eu acho, na última eleição que ele participou, ele falou a frase de cor lá, que o Roberto Marinho tinha dito, né? Quando até a Globo participou desse processo aqui, né? Desse processo para libertar o Brasil de ser se o Brasil, se o Exército, ou as Forças Armadas, e os brasileiros e os patriotas não tivessem vencido naquela época, hoje nós seríamos o quê? Cuba, uma grande Cuba. Você gostaria de viver em Cuba? Vai para Cuba, pega uma passagem e vai para lá para conhecer a democracia e a liberdade que existe sob aquele regime, que é sempre o mesmo presidente desde daquele dia. Só não é mais porque ele morreu, né? Ah, ele faleceu. Então, os políticos, os empresários, as igrejas, as famílias, a imprensa, a Ordem dos Advogados do Brasil, que hoje está totalmente comunizada, né? Quem é o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil? As Forças Armadas, por último, porque as Forças Armadas são o bastião, são o revólver do povo. Tem como o povo entrar lá e fazer a coisa. Quem vai fazer? São as Forças Armadas, tá? Então, estão preparadas para isso. Não precisa o povo fazer guerrilha e fazer guerra para a rua, tem que chamar as Forças Armadas. E a sociedade em geral aliaram-se, reagiram e mobilizaram-se nas ruas para restabelecer a ordem e para impedir um regime totalitário, que um regime totalitário fosse implantado no Brasil por grupos que propagavam promessas falaciosas, que depois fracassou em várias partes do mundo. De novo, estamos aí, Cuba, Venezuela, são nossos vizinhos, e qual que é o sistema? Tudo isso pode ser comprovado pelos registros dos principais veículos de comunicação do período. Se você tiver sinceridade, você que ouve, você que está aqui 12 minutos assistindo o Intervencionista, com certeza você já sabe disso. Porque um outro esquerdalha já tinha vazado faz tempo. Então, se você já está aí, dá um curtir, se quiser compartilhar, quiser se inscrever. Esse ano vai ser um ano movimentado. E nós precisamos publicar muita coisa, e se você quiser colaborar, colabora com o Intervencionista, não custa nada, a gente também não ganha nada. Para ganhar aqui, falando coisa séria, se estivesse rebolando, pintando a barba de amarelo, aí quem sabe a gente talvez a gente tivesse audiência, né? Mas enfim, obrigado você que está acompanhando até agora. Então tá certo, esse regime fracassou, não existe funcionando bem em qualquer parte do mundo que seja um país livre. E você pode comentar aí embaixo qual que é o país que tem um regime totalitário do mesmo sistema que estava sendo implantado, que está bem. Inclusive a Venezuela não começou com regime totalitário, é uma democracia até hoje, né? A República Democrática do Congo, né? São sempre assim, onde tem essas ditaduras. Tem um nome de democracia no meio. Como a Coreia do Norte, né? Uma baita de uma democracia. Então, propagavam promessas falaciosas, inclusive aqueles que foram presos naquela época, que você sabe aí, Genuíno, Dirceu, foram presos naquela época os militares, agora, depois, no tempo de democracia, foram presos também. Então, quem é que estava certo, quem é que estava errado, diz você aí. E eu tenho até medo também, como não vou falar de toga, também não vou falar muito de PT, de partido, porque na minha cidadezinha, assim, ó, é um ninho de corrupção. Esse é o presidente da República, já deve saber. Até, inclusive, esses dias bateu o tal do GAECO na minha cidade aqui. Você não consegue comprar nada, que você não consegue que alguém venha te ajude a construir a tua casa. Mesmo que você tenha como construir, eles não te ajudam, não te favorecem. Porque tem um esquemão, aqui é só uma miniatura. Só que ela é grande, né? É um esquema graúdo, né? Todos os administradores, quem passou pela prefeitura sabem do esquema. E agora, esses dias deu GAECO, ano passado também deu, e vai caindo a casa aos pouquinhos, né? Um puxa o outro, porque corrupto não é leal ao outro, né? O bandido não tem lealdade, então
vai entregar, um vai entregar o outro. Então eu quero só ver no que vai terminar isso aqui no meu municípiozinho, mas é a mesma coisa lá na grande coisa, tá? Fracassa porque são totalitaristas, são gente que quer viver por si e quer fazer um sistema de permanecer no poder pelas vantagens e pelo benefício do poder, não para servir, né? Tudo isso pode ser comprovado pelos registros dos principais veículos de comunicação do período. Nos anos seguintes, ao 31 de março de 64, a sociedade brasileira conduziu um período de estabilização, de segurança, de crescimento econômico e de amadurecimento político, que resultou no restabelecimento da paz do país, no fortalecimento da democracia, na ascensão do Brasil, no concerto das nações e na aprovação da anistia ampla, geral e irrestrita pelo Congresso Nacional. O que nós estamos falando aqui? O que foi que as Forças Armadas fizeram depois de 64? Conduziam um período de estabilização. Quais que foram as grandes... Você aqui que está me ouvindo aqui, quais foram as grandes obras que nossos últimos 20 anos de democracia nos deixaram? Que está aí inesquecível, que ficou, ó. A gente pode se lembrar isso aí... além dos estádios da Copa e do Parque das Olimpíadas no Rio de Janeiro. E dos malas de dinheiro, e dos desvios, e do petrolão, e do mensalão. Se tiver uma coisa boa, você me diga. Você diga, escreva, comente. Não, a gente tem que se lembrar disso que foi bem feito, uma coisa que ficou, está valendo. As faculdades que formam a gente que não consegue arrumar um emprego para pagar o próprio financiamento. Desculpa, então... esse é o legado, esse é o grande legado, essa geração de gente formada que é um analfabeto funcional, que não consegue traduzir uma frase, que não consegue interpretar uma frase, não consegue fazer uma redação, consegue montar 5 ou 6 palavras, não consegue argumentar contigo no WhatsApp, que já te xinga, te diz um palavrão, né? Então, esse povo está longe. Então, o que aconteceu nesse 64? Você vai pegar Itaipu, Rio, Niterói, você vai pegar porto, aeroporto, ferrovia. Me diga o que aconteceu depois que os militares entregaram. Então, os militares, o governo, não foi foi 5 presidentes, não foi um ditador, foram 5 presidentes eleitos, porque o Congresso Nacional ficou. Você sabe que você votava para depois. Você é antigo, você que é mais senhor, você que é jovem não sabe, mas só não se votava para presidente da República, porque o resto todo era democraticamente eleito. Quem votava para o presidente da República era o colégio eleitoral lá, que era eleito pelas pessoas, tá? Então, é isso aí. Então, um período de estabilização, segurança, cresceu economicamente, o Brasil cresceu, amadureceu politicamente e resultou no restabelecimento da paz. Quando chegou em 85, tinha gente perseguindo gente, tinha alguém explodindo quartel, tinha alguém roubando carga, tinha alguém... Não, porque essas guerrilhas tinham acabado, apesar que eles se organizaram para formar o que é a nossa democracia de hoje, né? Vieram assumir os cargos, Congresso Nacional, encher de gente, encher de amigos, encher de cabide de emprego. Aquela Brasília aumentou 2, 3, 5 vezes os anexos aos ministérios, encheram, depois disso, né? Depois que os militares entregaram, encheram de gente inútil, né? Mas foi entregue um país em paz, pronto para a democracia, pronto para a eleição, tanto que a eleição em 1985 foi certinha, foi como o povo quis, porque o exército brasileiro era para entregar em 2 ou 3 ou 4 anos, mas ia entregar para quem? Para os mesmos bandidos, corruptos, guerrilheiros que estavam fazendo, que aí estão hoje, que são o nosso cenário político. Esse é o ano da eleição, quem que você vai votar? Tá complicado, né? Eu vou votar num nome que não é, que nunca foi. Será que você vai votar nesse que nunca foi? Às vezes você vai votar no mesmo partido e vai eleger esse que nunca foi, porque tem uma carinha nova que eles colocaram na frente, mas vai levar mais uns 3 ou 4 das velhas raposas juntos. Então assim funcionam os partidos, tá? Então, o Brasil cresceu no tempo do governo, no governo militar. Não é o regime militar para quem viveu lá dentro, né? Isso é um regime militar, você tem que levantar na mesma hora, comer na mesma hora, fazer exercício na mesma hora, tomar banho na mesma hora, todo mundo, isso é um regime militar. Nós tivemos um governo militar, tá? Um governo militar que a sociedade da época pediu. Então você que passou na escola o tempo todo aprendendo ao contrário, chama o professor para falar comigo, tá bem? Pode comentar aí, manda ele vir conversar comigo que a gente vai conversar detalhadamente. Aqui nós estamos só comentando por cima a ordem do dia que o Ministério da Defesa publicou ontem. Mas olha quanta coisa está colocada. Veja o raciocínio de um oficial desse, quanta coisa está colocada aqui dentro que tem que
se você só passar os olhos aqui, você não vai conseguir tirar o que tem dentro. É como se fosse, já pegou aquelas caixas de encomenda que vem da China, que você nunca mais consegue colocar dentro de volta aquilo que estava ali. É isso que acontece aqui. Se você for abrir a caixa da hora do dia, tem um montão de coisa que você não consegue mais parar de tirar daqui de dentro. Só que tem limite, que não vai fazer um vídeo gigantesco, vamos falar um pouquinho só, é só uma vírgula, tá? Então, e fortalecimento da democracia, porque depois teve democracia, fizeram partidos, dividiram partidos, né? Hoje nós temos até fundão eleitoral, né? Você sabe disso, né? Bilionário, tá? Do democracia, da ascensão do Brasil e anistia ampla. Teve gente que liderou Colina, Val Palmares, que depois que explodia mesmo, que assaltava, que roubava um cargo, igual diz o maridinho da Dilma, o ex-marido tá na internet, que depois virou presidente da República. Então, para ver como que foi uma anistia ampla, ninguém foi para cadeia. Eu sou um Brizola. Leonel Brizola teve problema também, não foi preso. Meu sobrenome é Brizola, né? Eu sou Sargento Brizola, né? Tá? Agora, continuando, as instituições também se fortaleceram. Tanto que hoje uma instituição, hoje, 31 de março, uma instituição consegue lá dentro da outra instituição prender ou botar uma tornozeleira no outro e a instituição não reage contra a outra instituição, você viu só? Então, tão fortes assim. Será que não está precisando de hoje ser um novo 31 de março? Para que as coisas voltem ao normal e a democracia e as instituições passem a se respeitar, executivo, judiciário e legislativo, cada um fazendo a sua parte, sem ir lá interferir no trabalho do outro? Sabe que eu sou do interior, então existe aquele velho hábito, quando um prefeito assume, ele desmancha as coisas que o outro fez, ao invés de dar prosseguimento à coisa boa. Tá? Agora não, agora sim, um faz, o executivo faz, o judiciário desmancha ou o legislativo desfaz. Então é assim, um garante o outro. Então tá muito difícil. Não precisa trocar de gestão. Durante a mesma gestão, um já desmancha as obras e os benefícios que o outro está fazendo. Tá? Tá certo? As instituições se fortaleceram e as Forças Armadas acompanharam essa evolução. As instituições estão fortes? Não esqueça que as Forças Armadas são evoluídas. O nosso Brasil exporta 10 bilhões em 60 dias do ano passado, tá? Mantendo-se à altura da estatura geopolítica do país, né? Como cresceu as instituições, as Forças Armadas também, Exército, Marinha, Aeronáutica, todo mundo bem preparado. As Forças Armadas são profissionais, não é um bando que tá ali que foi lá e aprende a dar um tiro, ou ir lá e aprende a fazer faxina. Tem gente que só aprende a fazer faxina, né? Tem gente que vai para lá só aprende isso. Talvez só tenha espaço para isso, né? Tá? Mas as Forças Armadas acompanharam essa evolução, mantendo-se à altura da estatura geopolítica do país, que é grande hoje perante o cenário nacional, e observando é o jardim do mundo, é a fazenda do mundo. Então, nós temos lugar no cenário nacional. Observando estritamente o regramento constitucional. As Forças Armadas seguem a Constituição. Por isso, tanto que o ano passado não foram para a rua, tendo o povo ao seu lado, né? O regramento na defesa da nação e no serviço do seu verdadeiro soberano, o povo brasileiro. Olha só, então vou lá aqui, ó. As instituições também se fortaleceram, as Forças Armadas acompanharam essa evolução, mantendo-se à altura da estatura geopolítica do país e observando estritamente o regramento nacional na defesa da nação e no serviço ao seu verdadeiro soberano, o povo brasileiro. O que é o artigo 1? Todo poder emana do povo. O povo é o que manda nas Forças Armadas. Tá? Claro que o comandante em chefe é o presidente da República. Por quê? Porque o povo elegeu o presidente da República. Senão também não seria. Mas é o povo brasileiro. Se o povo brasileiro falar tão alto, mas tão alto, mas tão alto, como fez em 31 de março de 64, a coisa vai ser resolvida de uma outra forma, de uma outra maneira, que eles sabem como fazer. Finalizando o último parágrafo, 58 anos passados, cabe-nos reconhecer o papel desempenhado por civis e por militares que nos deixaram um legado de paz e de liberdade e de democracia. Nós vivemos num país sem guerra. Eu nasci em 77 e estou vivo até hoje, fiz 45 anos essa semana, não vi guerra no nosso país. Vejo contendas, vejo um petista matando um bolsonarista pelas costas ali em Clevelândia, que é uma cidade aqui pertinha, dentro de um bar, enche de tiro. Eu vejo
uns invasores de terra ali em barracão, trocando tiro, entendeu? Eu vejo isso, tá? Mas eu não vejo uma guerra gigantesca declarada. É quase como se fosse uma guerra fria. Eu vejo um atrito entre o judiciário e o Congresso e o Executivo, mas uma guerra dos povos, que você não pode sair na rua, que não tem luz, que não tem telefone, que você não pode falar aqui. Tem alguns ditadores tentando impedir, mas isso ainda não acontece, tá? Por quê? Porque nós temos o exército brasileiro. Por causa desse exército ser forte, nós não temos guerrilha no nosso país. Vai pegar o país vizinho ali, Paraguai já tem guerrilha. Se vai pegar a Colômbia, todo mundo sabe disso. Então, tem. E o nosso país não tem por quê? Porque tem isso aqui, ó. Tem essa farda, tem Deus acima de tudo, né? O nosso exército é um exército feito por cristãos, por gente democrática, né? Por gente de bem, tem capelão no nosso exército. Capelão católico, padre, capelão pastor e tem até capelão espírita, tá? Então, pra você ter ideia do quanto nosso exército é democrático, tá? 58 anos passados, 58 anos, cabe reconhecer o papel desempenhado por civis e por militares que nos deixaram um legado de paz, de liberdade e de democracia. Valores esses inegociáveis. Paz, liberdade e democracia. Não dá para negociar isso, tá? Cuja preservação demanda de quem? De todos os brasileiros. O eterno compromisso com a lei, com a estabilidade institucional e com a vontade popular. Então, todos os brasileiros, preservação, têm esse compromisso com a lei, com a estabilidade institucional e com a vontade popular. Para isso está aí essas Forças Armadas, para nos ajudar, para nos servir. Então, não esqueça, esse ano tem eleição, mas se a coisa não der certo, nós temos esse recurso aqui ainda, tá? Nós temos esse pessoal aqui. Walter Souza Braga Neto, ministro de Estado da Defesa. Assinou isso aqui, data de ontem. Porque hoje o Ministério da Defesa vai ser entregue, se já não foi, para o nosso glorioso comandante do Exército, né? Ele está subindo agora para o nosso, vamos colocar aqui, ó, comandante do Exército. Vamos dizer o nome inteirinho dele aqui para não dizer por metade. Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Quando que o general Paulo Sérgio assumiu o Exército Brasileiro? Finalizando aqui, 31 de março do ano passado. O que ele concluiu, o que ele fez? Entregou um exército padrão, valor, divisão de exército. Ou seja, se agora, nesse momento, disparar qualquer motivo que o Brasil ou que alguém precise, nós temos uma divisão de exército para ser empregada agora. A maior tropa blindada do sul do Equador, esse general nos entregou esse ano também, tá? Então, é do Exército Brasileiro e está aqui no sul do Brasil. Então, vai ser o nosso novo ministro da Defesa. Estava uma questão entre ele e o comandante da Marinha. Ficou decidido assim. Outro vídeo, com mais tempo, nós vamos falar mais sobre o general Paulo Sérgio como ministro e vamos apresentar para vocês o novo comandante do Exército Brasileiro. Tá ok? Então, tá aqui dado o nosso recado. Nossa ideia hoje é falar sobre a ordem do dia. Deus abençoe todo mundo. Coisas fantásticas acontecendo, coisas que dá medo acontecendo a nível nacional lá em Brasília, a nível municipal aqui na minha cidadezinha Mariópolis. Qualquer dia desse vamos mandar um recado aí. Vamos gravar próximos vídeos. Fique ligado. Compartilhe esse vídeo, dê teu like, curta, obrigado. Deus abençoe todo mundo. Deus abençoe a nossa pátria. Brasil acima de tudo, só Deus acima de todos.